tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Zé Edu, que acabou de fazer uma viagem linda aí, né, Zé Edu? 3 maratonas em 4 dias, 3 países, 2 continentes, mas isso depois a gente vai contar numa outra hora, Fica né? para um outro capítulo. Fica para um outro vídeo, mas foi bem legal. Ele acabou de fazer uma aventura aí pelo Oriente Médio e Europa, né, de 3 maratonas. Mas hoje a gente está aqui para falar da icônica, da cobiçada Maratona de Boston. Maratona de Boston, a mais tradicional, mais antiga do mundo. Primeira edição em 1897, né? Então, assim, uma coisa... A edição desse ano é a edição 127, então imagina uma maratona acontecendo, né, há 127 anos. Que é mais do que centenária, né? Já passou há muito tempo da edição exatamente. 100. Tão desejada, né? A gente vai falar, tem questão do índice, né? Não é só se inscrever. É a meca dos corredores aí, né? É a meca, né? Quem é maratonista, quem gosta realmente de correr no asfalto, Boston é sonho de consumo, é realização, né? Levar o unicórniozinho para casa, né? Isso não tem preço. E também acho que até por ter tanto tempo assim, né, de história, ela tem alguns capítulos, né? Tem a tradição, tem aquele capítulo triste, o episódio da bomba, né? Em 2013, que virou filme, que depois também acabou repercutindo, né? Muita gente virou maratonista depois disso. Eu lembro que eu acompanhei ao vivo, a gente já tinha o Jornal Corrida e eu fui acompanhando num canal de TV que fazia transmissão. Eu fui acompanhando ao vivo na época e passando pelo Twitter e Facebook do Jornal Corrida e era uma loucura, né? Tinha muito brasileiro lá, né? Então ela tem algumas histórias aí que permeiam esses mais de 100 anos, né, da Maratona de Boston. Tem muitos capítulos aí da maratona, toda essa história, né, das 127 edições. Tem um documentário, além do filme que conta o episódio triste de 2013 da bomba, do atentado, tem um documentário da própria Maratona de Boston que conta toda a história, desde do primeiro, legal, como surgiu. Deu boa dica, galera, né? Anota aí. Chama The Boston Documentary, não sei se tem dublado, tá? Mas legendado você encontra. Conta muito como foi a evolução, né, de prova. Boston. Porque Boston foi uma maratona que demorou para abrir, para dar o braço a torcer e dar premiação em dinheiro. Sim. Foi a última das grandes maratonas a dar premiação em dinheiro. Tá. Porque eles achavam que o nome Boston, né, já bastava para que a elite, sim, os corredores, né, de ponta realmente buscassem a prova. Só que o que aconteceu? A prova começou a perder um pouco do primeiro escalão ali. Porque aí começaram a surgir as outras, né? Nova York, pagando muito bem. Até que foi um corredor, em um dos anos, não me recordo exatamente qual, que um corredor amador ganhou a prova, tendo cãibra, parando para alongar, né? E ganhou com 2 horas e 40 e pouco, que é um tempo altíssimo para ganhar uma maratona. E aí eles viram que, não dá mais pra gente manter, a gente vai ter que dar premiação em dinheiro. Aí sim, voltou e aí ressurgiu o Boston. Legal. Então o documentário conta tudo isso, conta o episódio da bomba também, muito legal. Recomendo. Vale ver, né? E tem uma outra peculiaridade de Boston, né? Que é uma prova que não acontece no domingo, né? Tem uma tradição, é numa segunda-feira, galera, não é nem numa sexta como Jerusalém e Tel Aviv por causa de Shabá, né? Aí é uma questão religiosa, né? Mas em Boston também não acontece no domingo, é numa segunda-feira, Zé. Isso, é o Dia do Patriota, que é o feriado deles, né? Terceira segunda-feira do mês de abril. E eles aproveitam esse feriado, é tradição, né? Então ela só descolou aí recente na pandemia. Mas é sempre nessa segunda-feira, né, que é feriado lá nos Estados Unidos, eles param, né, o Dia do Patriota. Então é uma tradição, é diferente da maratona acontecer segunda-feira. Mais uma coisa diferente, mais uma da peculiaridade aí de Boston. Olhando aqui o percurso, Zé, vamos falar primeiro da altimetria ali embaixo? Vamos. Né? Olhando aqui a parte da altimetria, que está bem aqui embaixo, galera, né? A gente acompanha um pouquinho a altimetria. Esse é o mapa oficial que está no site desse ano, da organização da prova. Ela dá uma ideia que a gente larga lá em cima e vai descendo. Tem umas subidinhas no meio, mas nada que acabe com a gente, nada para assustar, né, Zé? A gente vai falar um pouquinho delas.
não tem nenhuma subida tão íngreme, nenhum morro que você vai olhar pra cima. Não tem uma Brigadeiro? Que é a grande referência do corredor brasileiro. Vai. A Brigadeiro até se aproxima um pouco. Tem uma Brigadeirinha. Mas não tem nenhum grande morro assim que você olha e fala, nossa, né, uma coisa surreal. Só que as subidas elas ficam todas acumuladas ali perto do quilômetro 30. Tá, então Esse é o principal ponto o principal desafio dos corredores. Ele te pega num ponto que você já está com a musculatura bem fadigada, tá. de um percurso todo tobogã, a gente vai falar dele Sim. aqui, e você já tem um monte de subidinhas e você chega no quilômetro. E aí chega aqui mais ou menos, no quilômetro 28. Começa a subir mais. 28 até o 33, que é onde tem a Newton Hills aí, e culmina na última subida, que é a Hairbreak Hill, né? A mais famosa. A famosa. Que ela não tem nada demais de altimetria também, mas é a quarta subida no quilômetro 32 para 33. Então dá uma... Você já está no final. É um desafio. Você já passou ali dos 30, né? Então já tem tá que estar mentalmente preparado, né? Isso. Porque de repente não é só a perna, é a musculatura, né? A coisa não é nem física, às vezes pode ser mais mental do que física. Exatamente. De maneira geral, aqui o percurso, né? Ele tem 260 metros de altimetria, tá? Então, não é um percurso fácil, Sim. 260 metros não é pouca coisa, não é nada de outro mundo também, né? Não é uma Berlim, né, que tem 40, praticamente nada, mas 260 metros é uma altimetria que você tem que respeitar. Para quem nunca fez, se olha o mapa, fala, nossa, é descida o tempo todo e eu vou ter um desafio ali perto do quilômetro 30. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. O mapa engana, né? Ele parece que é uma grande descida. De fato, os primeiros 5 quilômetros tem uma predominância de descida, mas quando você faz a prova, não é a percepção que você tem. Tá. Não é a mesma percepção olhando o mapa. É meio tobogãzinho o tempo É inteiro. um tobogão o tempo todo. Tá. Que na média você mais desce do que sobe, né? Mas ele fica o tempo todo e esse tobogã é que te castiga. Se você olhar com cuidado, né? É bem isso que a gente percebe desde aqui do começo, né? Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Sobe e desce o tempo inteiro. É bem isso, né? É isso. É que esse mapa, como ele tem uma escala, né? Muito mais reduzida, claro, para poder caber aqui, você não percebe muito, né? Mas realmente é o que você... Se você der um zoom ali, você vai ver o tempo todo. Você vai ver que tem. Né? Isso, assim, mesmo assim, os primeiros 5 km, eles são rápidos. Tá? Eles são bem rápidos. E aqui é o principal ponto da prova, onde todo mundo exagera, todo mundo vai mais forte que o normal. Tá. Porque eu falo assim, se você quiser fazer o seu RP no 5K, nos primeiros 5K de Boston, você faz. Você faz. Só que depois acaba a sua prova, né? Mas ele tem, além do clima normalmente ser muito frio, Boston é imprevisível, o clima ele muda da noite pro dia. Teve ano recentemente de estar bem frio, antes da pandemia teve um ano que eu lembro que estava frio e chuva. 2018. Que a galera sofreu, acho que foi 2018. Todo mundo parou de hipotermia. A galera sofreu muito, teve muita hipotermia. Mas já teve recorde de calor, né? Já teve vento a favor, recorde mundial, que não pode ser homologado porque o percurso é ali de ponta a ponta, não conta para recorde mundial, mas ele já teve recorde mundial batido, porque o vento estava a favor, jogou todo mundo para frente. Então assim, Boston é uma incógnita, você pode pegar de tudo ali, mas normalmente é frio. Então, uma largada dessa, onde todo mundo que larga com você tem o mesmo índice que você, porque para conseguir Boston... Ou seja, tá todo mundo numa média parecida com você. Você não vai sair costurando ninguém, porque todo mundo que está ao seu lado corre igual você. Legal. Então você vai correr sempre num pelotão onde você não vai se desvencilhar. E todo mundo meio que na sua faixa etária, né? O pessoal mais velho que você vai estar mais atrás, né? Porque também tem isso. Mas né? ali ele junta todo mundo que tem o mesmo índice que você. Sim. Então pode até eventualmente ter pessoas mais velhas, pessoas mais novas que você, mas que tem o mesmo índice. Então você não vai se descolar de ninguém, nem para mais e nem para menos, né? Porque vai todo mundo na mesma média ali. Isso vai te dar um gás ali de você, né, cada vez mais acelerar e fazer o 5K forte. Esse é o risco. Tomar muito cuidado com os 5K, com os primeiros 5K, para não largar forte e poder ter o gás até o final. Legal. Zé, a largada tá aqui, né? Eu nunca corri Boston, né? Claro, quem me conhece sabe. Mas aqui, você comentou comigo que a largada é fora da cidade de Boston, né? Isso. Então vamos comentar um pouquinho do percurso aqui, que sai, diríamos assim, é como se a Maratona de São Paulo largasse em São Bernardo do Campo,
né? Algo mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Ela chama Maratona de Boston, mas ela passa em 8 cidades. A última cidade, a 8ª cidade é Boston, é a chegada lá. Ela larga em Hopkinton, né? Hopkinton é uma cidadezinha, né? Bem pequena, né? Bem até num clima mais rural, as casinhas de madeira. É isso que eu ia falar, tem algumas fotos e vídeos que a gente vê de Boston, né? Em algumas partes do percurso, que dá uma ideia bem de cidadezinha Isso, mesmo, uma né? cidadezinha pacata ali, todas aquelas famílias em casas de madeira. É um clima bem fora da realidade de grandes centros urbanos, né? E passa em Hopkinton. E são 8 cidadezinhas até chegar em Boston. Então a gente passa aqui, larga em Hopkinton, passa em Ashland, em Framingham, Natick, Wellesley, Newton perto Tá marcado aqui, Newton, ó. Brookline aqui embaixo. Aqui, tá. E termina em Boston. E termina em né? Boston. Então são 8 e cada uma tem as suas particularidades aqui. Então largando em Hopkinton, os 5 primeiros quilômetros, percurso mais de descida, igual a gente já disse aqui. Chega em Ashland, né? Primeira cidadezinha. Passando aqui, o percurso já começa a ficar um pouco mais plano, né? Ele fica um pouquinho mais plano. E aí, a gente chega no quilômetro 8 em Framingham. Em Framingham, para brasileiro, se prepare para ver muitos brasileiros em Framingham. Porque tem muito brasileiro que mora lá e vai pra rua, é isso? Framingham é reconhecida como a cidade mais brasileira dos Estados Unidos. Olha só que legal, eu não sabia disso. Se você andar em Framingham, é claro, a cidade pequena, você vai ver lojas com a fachada em português. Que legal. O nome da loja em português, que legal. Artigos, enfim, falando... Então isso aqui tá mais ou menos no quilômetro 8. Entre o 8 e o 10 aqui, isso. né, a cidadezinha. Então é um momento, de repente, de você pegar uma inspiração e uma motivação maior que os brasileiros ali. Você vai ver bandeira do Brasil, você vai ver grupos de brasileiros e gritando, e se você falar que é do Brasil, tiver alguma coisa na roupa identificando que é Brasil, eles vão gritar pra você. Que legal. Então, eu acho que é bem legal, assim, pra quem é do Brasil, aproveitar ali a minha passagem em Framingham, né? Depois, mais pra frente, vamos pra Natick. Natick tá aqui. Natick é famoso por tem um corpo de bombeiros. Aqui tem uma concentração de pessoas bastante grande também, apoiando. Tem um corpo de bombeiros bastante famoso aqui. E aí, você vai ver bastante o apoio aqui. Aí a gente chega em Wellesley. Wellesley é o seguinte, quilômetro 20. Ali perto da meia maratona. No quilômetro 20, Wellesley é famoso porque tem um colégio, o colégio feminino das meninas, e que 1 quilômetro antes você já vai ouvir a gritaria. E elas vão pra rua pra incentivar. Elas saem, nesse dia não tem aula, né? Que legal. Elas ficam todas penduradas ali no alambrado, com aqueles cartazes de Kiss Eu Me. acho isso muito legal, eu vi isso em Jerusalém, não sei se você viu, mas tinha numa subidona lá, eu não lembro qual, que tinham vários colégios, eles colocaram na época que eu fui para lá, era tanto o percurso da meia quanto da maratona, eles colocaram vários colégios assim seguidos, e é muito legal essa criança dos colégios reunidas, incentivando a gente, né? Eu acho isso muito legal, que no Brasil a gente precisava fazer isso. Precisava ter mais isso, né? É um colégio predominante de adolescentes, né? E elas ficam com aqueles cartazes de me beije, né? E alguns legal. É muito engraçado. Que legal. É divertido. Quase 1 quilômetro antes você já começa a escutar uma gritaria. Você vai falar assim, tô chegando em Wellesley. Onde fica ali o colégio. Muito legal. Essa parte é bem marcante. Quem correu aqui vai ver. Aí a gente tem... Passando metade da prova, né? 21. E aí a gente começa a chegar na parte mais urbana, né? E desafiadora. Que a gente começa a chegar perto de Newton e tem as famosas Newton Hills. São 4 subidas, quatro montanhas aqui na altimetria. Aqui até fala, né? 1, 2... a Hairbrack Hill é a última delas. Então são 4 subidas ali. Mais ou menos no quilômetro 28 até o 32 para 33, que está a concentração das subidas. Tomar muito cuidado com essas 4, não tem nenhuma grande subida, nem a Hairbrack Hill não é tão grande assim. São 27 de elevação, assim, não é nada absurdo, só que você já está cansado, se você foi muito rápido aqui no início, você vai pagar o preço ali. A gente sempre paga, não tem jeito, a gente sempre Só que aqui ele acaba... a conta vem dobrada, né? Porque é uma concentração de subidas bem grandes ali, bem grande, e você acaba chegando com uma fadiga grande, tá? Então, é o grande risco, todo mundo fala que quebra na subida, mas não é porque corre forte na subida, é porque forçou demais aqui,
né? E Boston te estimula, é difícil, eu já corri muitas maratonas e te falo, é difícil você segurar o ritmo aqui. Ali. Tá frio, você tá bem treinado, se você tá bem preparado, a empolgação das pessoas correndo junto com você e o público apoiando, é muito difícil correr, você se concentrar ali no pace mais conservador. Você já esteve lá, o que tem de legal para deixar de dica? Tem aquela corridinha menor antes, tem um lugar para jantar de massas, como que funciona a coisa dos restaurantes depois receber o pessoal com a medalha e de repente você tomar cerveja chopp de graça, enfim, conta um pouquinho dessa parte turística pré e pós-prova. Tá, vamos lá. A concentração ali, a região da prova, ela fica toda em volta ali da retirada do kit, lá na Boylston Street, né? Retirada do kit e o Boston Common, que é o parque deles e onde é a largada dos 5 km que a gente já vai falar dele. Ali tem uma série de ativações dos patrocinadores, você vai ver todo mundo com as jaquetas dos anos anteriores, aqueles senhores com o unicórnio bordado atrás e todos os anos que ele correu a prova. Porque cada ano que ele volta, ele borda mais um ano lá. Então você vai ver gente com 20 edições, 30 edições, é muito comum, pessoas vestem aquela jaqueta de uma edição muito... É um troféu, né? É um troféu. Então aproveite as ativações dos patrocinadores que estão lá, que estão fazendo coisa para você ganhar camiseta, ganhar brinde, e tá ali envolvendo, tem a Fan Fest, né? Ali na região do Boston Common também. Então assim, aproveite essa região, você vai encontrar os bares e restaurantes com aquelas promoções, cafeterias. Mostra aqui o número de peito, antes da prova é o número de peito, depois você pode mostrar a medalha, para você ter um desconto, ter um menu especial. Tá. Fica atento com isso que você tem bastante coisa ali, tá? Vamos falar dos 5 km, da prova de 5K. Da prova de 5K. Acontece no sábado, então são 2 dias antes da prova. Tá, sim. Né? Então, ela é segunda. Muita gente fala assim, eu não vou correr na véspera que eu vou descansar. Essa vale demais a pena. Porque você ainda tem um domingo para descansar. Porque 5 km, convenhamos, acho que, né, mesmo que você force um pouquinho, você tem 2 dias para recuperar, você não vai te atrapalhar a sua prova. Você ganha uma camiseta, você ganha a medalha do unicórnio também. Tá. Então você traz os 2 unicórnios, né? Legal. Você ganha a camiseta de manga curta, porque a camiseta da prova oficial é manga longa, né? Que é uma manga longa aqui no Brasil a gente não usa tanto, né? Você ganha a camiseta oficial da prova de manga curta. E a prova é muito legal porque ela larga no Boston Common, que é no parque lá, e ela passa pela finish line lá na Boylston Street. A famosa finish line, que é aquela que lá, tem na Boylston. E ela tem aquele no chão. Tem no ali, chão pintado. Né? Pintado, todos que é legal. Os anos eles renovam a pintura. E você passa pela finish line. A chegada do 5K não é na finish line da maratona, é no Boston Common, mas ainda falta 1 km, mas você tem a emoção ali preliminar de estar passando na finish line. Que legal. Quebra o gelo. Exatamente, dá um gás, né? Vale demais a pena, eu recomendo. Todas as vezes que eu fui lá, só um ano que eu não consegui fazer porque eu cheguei na véspera da prova, não consegui chegar no sábado, mas vale muito a pena. Que legal, que legal. Tem mais alguma dica, mais alguma orientação que você acha importante deixar para a galera que está se preparando para ir para Boston realizar esse sonho? Para você chegar na largada, né? Como a largada é muito longe de Boston, a organização tem oferece os ônibus gratuitamente saindo do Boston Common, tá? Então procure se hospedar ou próximo do Boston Common, ali do centro. Infelizmente nessa época é alto o valor ali para ficar ali, enfim, tem que tentar procurar alternativas, ou pelo menos um local onde tem um transporte público, um metrô fácil ali para chegar na região com certa facilidade. Aproveite e pegue o ônibus que vai te levar na Village, pegue o ônibus com antecedência, porque os ônibus começam a sair em determinado horário, eles divulgam, mesmo que a sua largada, porque a largada... depois, vai antes. A largada é escalonada de acordo com o índice. Acordo com então, o seu índice. Às vezes, se você tem um índice mais, né, uma idade um pouco maior e mais avançada e um índice um pouco maior, você vai largar depois, às vezes 1 hora depois do... Mas compense cedo. Vai cedo. Lá na Village tem toda a estrutura para você esperar, estrutura com banheiro, guarda-volume, alimentação, tudo. Eles dão café... Enfim, uma série de coisas para você ficar lá esperando tranquilo. O tempo parece assim, vou chegar 3 horas antes, parece uma eternidade. Voa. Acredite, passa rápido lá. A ansiedade da largada faz passar rápido. Você vai querer tirar foto, você vai querer ficar o tempo todo ali vendo as coisas, conversando com as pessoas, vai encontrar pessoas conhecidas ali. Acredite, é muito legal ficar lá.
Zé, uma última pergunta, vai. A gente que é brasileiro e que não tem muita marca, não tem muita opção aqui, como que é a Expo lá? É só, em termos de tênis, de material esportivo, é só a marca patrocinadora da prova ou tem as outras marcas? A Expo da Maratona de Boston é uma das maiores que eu conheço. Tá. Eu brinco que você cansa se você quiser olhar todos os stands da Expo. Você vai cansar, você vai sair de lá cansado. Tá. Boston e Nova York, para mim, são as maiores Expos que eu conheço. É muito expositor. Eles fazem tanto roupas quanto tênis tudo customizados para a prova. E não só a marca patrocinadora do evento, outras marcas também fazem customizado para a prova, Exatamente. Né? Você vai passar em várias marcas e vai encontrar a roupa, a camiseta, o tênis, né, específico para aquela edição da prova. Então vale muito, é muita ativação, muita coisa que você pega, camiseta de outras provas. Muita gente vai divulgar lá sua prova, o seu produto. Sua prova em outro país, de repente você pode programar para um outro ano, mais para frente, né? Eu acho muito legal essas Expo que tem lá fora. Acho que aqui no Brasil a gente tem muito a evoluir em termos de Expo. Mas eu te falo que não é só no Brasil, que eu não vi em nenhum outro país uma Expo quanto a de Boston e de Nova York. Sim. Não existe. Tá? Então aproveite, a Expo é enorme, separe um tempo, você não acha que vai chegar, retirar o kit, pegar a camiseta sua, o número de peito e vai embora. Não é isso, é uma Expo de verdade. Então separa o tempo e separa o cartão de crédito. Também. Né, Zé? Gente, é isso. Boa prova para todo mundo que vai para Boston. Já é só o fato de ter conseguido o índice, né, Zé? Já é uma grande vitória. Já é uma grande vitória, né? Tem que ter índice por faixa etária, né? Tem todas as explicações. A gente vai linkar aqui também uma matéria falando um pouquinho mais sobre isso de Boston para vocês terem mais informações. E fica ligado aqui no nosso canal, que sempre tem vídeo com o percurso das principais provas. As Majors nós estamos falando de todas e as principais maratonas do Brasil também, né, Zé? É isso aí. Boa sorte para todo mundo que vai encarar. Essa prova é icônica. E até o próximo vídeo.